Oi, meus amigos, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui quem fala é o Carlos, eu sou aqui de Guarulhos, eu sou estudante de Ciências Biológicas no momento, né? E hoje, gente, eu queria falar com vocês nesse vídeo sobre educação, né? Sobre metodologias de ensino e aprendizagem, né? Então, até o título desse vídeo eu coloquei aqui, né? Existem várias formas de aprender. Eu quero falar sobre isso hoje, falar sobre o papel do conhecimento e contar algumas experiências que eu tive como professor de ciências e biologia, tá bom? Então, gente, no outro vídeo que eu gravei, eu expliquei um pouco aqui no canal porque eu andei sumido, né? Andei 4 meses sem gravar vídeos por causa da correria, né? Eu sou estudante de ciências biológicas e acabo me atrapalhando com muita coisa, né? Eu estudo lá na Unesp de Botucatu, tenho projetos, participo, né, de projetos de extensão universitária, de estágio, diretor acadêmico, muitas coisas, né? Então eu acabo tendo dificuldade para lidar com isso, né? Mas eu vou estar me esforçando aí para estar sempre postando vídeos, né? E no outro vídeo, gente, eu falei com vocês aqui que eu tinha, né, tinha sido uma experiência muito bacana para mim estar dando aula, né? O meu primeiro estágio de ciências, né, onde eu tive a oportunidade de dar aula, mas eu tive que me preparar, né? Eu tive que rever teorias pedagógicas, materiais que eu já vinha estudando há mais de 2 anos, né? Então eu não entrei na sala de aula de repente, né, gente? Eu tive que me preparar para isso, né? Então acho que isso é muito importante também. Como eu disse no outro vídeo, quando você vai trabalhar com pessoas, quando você vai trabalhar com educação, você precisa ter um domínio das teorias, de metodologias, né, e saber como você vai trabalhar com as pessoas ali. Porque senão você vai virar uma situação insustentável, né? Você não vai ter um aporte ali teórico, mental, né? E já vai se perder, né? E diante de todos os problemas ainda que a gente conhece, né? Que a educação brasileira tem, e eu acredito muito na educação, mas a gente precisa avançar muito, né, gente? Até estou vendo aqui na minha colinha, gente. Eu queria falar com vocês, antes de eu chegar nessa questão da aprendizagem, que eu acho que é muito bacana, eu quero falar para vocês um pouco sobre como que é ensinado os assuntos na escola, né? Então tem gente que pensa que é tudo aleatório, ó, o professor chega lá com um livro e tal, e passa a lição, e é dessa maneira só que as pessoas aprendem, né? Mas na verdade existem muitas teorias pedagógicas, né? Teorias de ensino, teorias de desenvolvimento humano, né? Eu trabalho a pedagogia histórico-crítica, né? O que acontece? Eu trabalho questões de classes sociais, né? Uma questão marxista também, e uma visão crítica e histórica, né? Então essa pedagogia também trabalha junto com a teoria histórico-cultural do Vygotsky, né, que foi um teórico russo. Então ele trabalha o materialismo histórico dialético. Né? Você pode dizer, nossa Carlos, o que é materialismo histórico dialético? Segundo Marx, né, que foi um dos teóricos do socialismo, ele diz que a sociedade é organizada em classes sociais, né? E a evolução do mundo se dá por transformações nessa relação de classes, né? Existe uma classe que ele chama de dominante, que são os mais ricos, e a classe do proletariado, que são os mais pobres, né?
E a sociedade, segundo ele, vai se transformando através de conflitos, né, de relações entre eles, né? Um exemplo que eu posso explicar para vocês disso é a questão das cotas na universidade. Antigamente não existia cotas, né? Quem era de escola pública tinha que estudar e concorrer ao mesmo nível daquelas pessoas que estudavam em colégios ricos, com aquela melhor estrutura, né? Com pessoas que já tiveram uma qualidade de vida muito boa. E comparado a um aluno de escola pública que muitas vezes não teve acesso à educação de qualidade. Eu mesmo lembro que na minha época eu ficava meses sem um professor, né? Sem um professor de matemática, sem um professor de, sei lá, de história, né? Então o que acontece? Através de reivindicações e lutas sociais foi criada a lei das cotas, né, que reserva já um número de vagas para estudantes de escolas públicas, né? Quer dizer, a lei, o Estado brasileiro entendeu que os alunos de escola pública precisam de uma ajuda, né, para poder concorrer, né, com esses alunos de escolas particulares, escolas boas, né, porque eles não têm a mesma qualidade de educação. Você entende? Então a sociedade se mudou através desses conflitos de classe, né? Então eu trabalho o materialismo histórico eu trabalho a pedagogia histórico-crítica, que é do professor Saviani, porque eu acredito que o Brasil precisa de mais de mudanças sociais. Não é que eu seja socialista, seja comunista. Eu acredito que a sociedade atual precisa de mudanças, né? O Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então as pessoas, eu acredito que os pobres precisam de ajuda, né? E toda a sociedade vai ganhar com isso. Mais vagas na universidade, mais oportunidades de emprego, de lazer, de cultura. Você entende? E é a partir dessa visão que eu trabalho com os meus alunos, né? Explorando essas visões. E também enfatizo que o conteúdo é muito importante para eles. Eles precisam aprender matemática, geografia, história, tudo. Isso é importante para o desenvolvimento deles. Você entende, gente? Isso é uma teoria pedagógica. Existem teorias como a construtivista, do Piaget, que eles já trabalham a questão de autonomia do aluno, né? Que ele tem uma visão mais liberal, mais meritocrata, né? Quer dizer, o aluno se desenvolve por si próprio, não, através de relações com o meio, né, mas através de um protagonismo da pessoa. Você entende? São teorias já um pouco diferentes. E existem muitas metodologias. Além de teorias, existem metodologias ativas, onde é feito grupos, é feito dinâmicas, é feito jogos, né? Então, existem várias metodologias de ensino. E seguindo isso, gente, eu quero chegar agora numa parte que as pessoas chamam de meritocracia, né? Outras pessoas chamam de privilégios, né? Porque assim, é preciso que a gente estude, né? O aluno precisa realmente estudar, precisa se formar, mas tem pessoas que colocam toda essa questão na pessoa, né? Quer dizer, a pessoa precisa se estudar. Então ele elimina os fatores sociais, a desigualdade, as estruturas que as escolas têm, você entende? Então, por exemplo, às vezes o professor chega, não tem um giz na lousa, não tem um livro, não tem uma sala de informática, a escola não tem uma biblioteca. Então, tudo isso influencia no estudo, né, dos alunos. Mas tem pessoas que não, tem pessoas da sociedade que pensam que a pessoa tem que se esforçar e aprender, né? Então,
vocês sabem que eu venho falando aqui no canal, trazendo questões críticas. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, sabe? De uma visão crítica, né? Será que as pessoas não querem aprender? Será que as pessoas não, as pessoas principalmente mais pobres, elas não se esforçam e por causa disso elas não entram na universidade? Elas não conseguem melhorar de vida? Você entende? Eu acho que é um papel também do Estado, né? Cuidar dessas pessoas, cuidar do desenvolvimento, investir em áreas estratégicas, né? Em educação de qualidade, em autonomia, valorização dos professores, valorização da escola, né? Para que as pessoas tenham oportunidades mais niveladas, né? Mais oportunidades, né? Então, acho que é uma questão que a gente precisa refletir, né? Acho que é muito importante pensar sobre isso. E também, né, eu como futuro biólogo, tem pessoas que falam que a questão genética tem muita influência, né? Nossa, a pessoa nasceu inteligente porque o pai dele era inteligente, e, né, tem pessoas que já nasceu para ser burra, pessoas pobres, né? Então, questões de raça também, né? E daí a gente pode entrar nessa questão que chama de darwinismo social, né? Que tinha uma corrente pedagógica, teórica, que dizia realmente que havia pessoas que já nasceram para ser inteligentes por causa das suas famílias, por causa da sua cor de pele, e outras pessoas foram premeditadas a ser pessoas burras, né, ou não ter ascensão social. Né? Então, uma coisa sem noção, né, gente? Assim, sem noção não, uma coisa ignorante, né, que não leva em questões, como falar, uma questão muito restrita, né? Não leva em considerações tantas outras questões, né? Sociais, culturais, econômicas, né? Então é uma questão muito ruim, né, essa teoria, né? Acho que é uma questão muito insensível trazer essas questões. Mas é uma corrente que existe no mundo, né? E agora, gente, eu quero chegar nas questões, antes de entrar ainda nas questões de aprendizagem, eu queria entrar nas questões dos objetivos da educação, né? Por que existe escola? Né? Por que existe métodos de ensino? Se você for pegar a literatura, for estudar, você vai ver que as primeiras escolas públicas foram criadas lá no final do século XIX, lá para 1860, 80, porque as burguesias, né, que havia derrubado os sistemas monárquicos, né, porque, não sei se vocês lembram, antes da República existia um sistema, uma monarquia, né? Então, onde os reis governavam, onde existia uma outra estrutura social. Hoje não, hoje a gente já vive numa república, um sistema presidencialista, outras parlamentarista, onde as pessoas escolhem as pessoas e votam, né? As pessoas votam e essas pessoas que recebem os votos vão lá e representam, né, o povo. Então, para a burguesia, que eram os ricos, as pessoas comerciantes ricos da época, que já depois da queda do rei se tornaram a classe social mais poderosa, eles viram a necessidade das pessoas estudarem, né, para manter o sistema que estava surgindo, o capitalismo, né, o mercantilismo, depois o capitalismo, e manter, né, a estrutura de poder deles. Você entende? Mas hoje, né, pensando sobre essas metodologias de ensino, sobre essas teorias pedagógicas que eu disse, a gente pode falar sobre sistemas de ensino, né? Então, o que acontece?
No Brasil, a gente tem 3 tipos de sistema de ensino: o federal, o estadual e municipal. E o objetivo do sistema de ensino é formar o cidadão a partir dessas teorias, né? Então, por exemplo, tem estados que adotam a teoria só piagetiana e os municípios têm autonomia, né? Municípios que já adotam essa pedagogia histórico-crítica que eu disse para vocês. Por um lado, isso não é bom, né? Porque a gente vê a necessidade de ter um sistema nacional de ensino. Mas existe essas possibilidades, né, de instruir, desenvolver o ser humano através de pedagogias críticas, né, críticas do capitalismo, críticas do sistema econômico atual. Vocês entendem? E aí, gente, agora eu vou chegar na questão da aprendizagem, né? Existe, né, vários tipos de aprender, né, gente? A teoria, a ciência já diz isso, né? Há várias teorias. Alguns dizem que a gente tem a questão visual, sinestésica, né, que é pegando para aprender mesmo, fazendo na prática. E essa forma convencional que a gente tem de sentar, ler livro, né, estudar. E assim, gente, eu acho que a gente tem que usar várias formas, né, como estudante. Aqui nesse canal tem pessoas que estão se preparando para vestibular, estão estudando para concurso. Mas eu acho que a gente precisa usar, pensar sobre as diversas formas de aprender, né? Eu mesmo gosto de conversar com as pessoas, né? Depois que eu anoto, depois que eu observo ali o professor, eu gosto de conversar sobre os conteúdos, né? Isso me ajuda a fixar as coisas na memória. Às vezes ali na sala de aula eu nem levo o caderno, né? Para vocês terem uma ideia, eu não levo o caderno para a faculdade, porque eu gosto mesmo de prestar atenção ali no professor, ir assimilando, né? E quando chega uma prova eu escrevo, tento fazer um resumo, né? Mas eu acho interessante assim conversar com as pessoas, né? Além de eu ter essa troca com as pessoas, outras pessoas aprendem, eu aprendo e eu vou fixando isso, né? E tem até alguns estudos da neurociência que já comprovou que quando você ensina, você acaba fixando mais, né, os conteúdos e acaba aprendendo mais, né? E pessoalmente eu gosto muito disso, né? Tenho aprendido isso na prática. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Porque esses modelos atuais que a gente vê na escola, ele prega o quê? Que você tem que sentar só na cadeira, estudar, observar o professor, ou às vezes esse método tradicional, né? Que é copiar as coisas da lousa, né? E decorar. Mas isso é um modelo muito tradicional, né? Modelo que até quer sustentar o modelo capitalista que a gente conhece, né? Modelo social, econômico, né? Então, eu acho que a gente tem que passar por isso e discutir essas questões, né? Não é porque eu não aprendo copiando da lousa ou fazendo exercícios que eu sou burro, né? E tem várias maneiras de eu aprender, né? Às vezes tem até locais, né? Tem locais que eu consigo me concentrar mais do que em outros, né? Então acho que a gente tem que explorar o nosso cérebro para ir avançando, né? Mergulhar nos conteúdos, aprender coisas novas e se desenvolver como ser humano, né, gente? E não ficar colocando essas coisas na cabeça que a gente não aprende, que a gente outras pessoas têm capacidade, a gente não tem. Todos nós temos capacidade, né, gente? Eu acho que há coisas que a gente precisa buscar mesmo, sentar, fazer exercícios, né, questões, ver vídeos no YouTube, né, mas às vezes pode não funcionar para você e você precisa buscar outras ferramentas, né, e aprender, né, gente? Existem essas possibilidades.
Tá bom, gente? Eu acho que eu vou lá, esse vídeo já tá dando 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? Se vocês não são inscritos aqui nesse canal, se inscreve aqui, tá bom, gente? Porque depois eu vou estar postando mais conteúdo sobre isso. Se você gostou do vídeo também, deixa um like aí para que outras pessoas possam ver, tá bom, gente? Tchau!